Olá pessoal, como vão? Meu nome é Hélito Marques, eu sou médico, matemático, consultor. Queria trazer para vocês uma experiência a respeito de telemedicina e do papel da telemedicina na pequena e na média empresa. Vou começar com um caso. É o seguinte, você tem um funcionário na sua empresa, esse funcionário tem um problema. Tem um problema de saúde, e um exemplo clássico é a gente está suspeitando de coronavírus. Exemplo real que aconteceu com a gente. A empresa está suspeitando de coronavírus. Bom, geralmente você não faz um acompanhamento de longo prazo desse seu funcionário do ponto de vista de saúde, né? O que você faz é, ele está doente, você vai lá, intervém e contribui para a resolução desse problema, tá? E aí o que foi feito? Na verdade, a empresa conversou com o funcionário e tal, o funcionário entrou em contato com a gente no serviço de telemedicina. E aí o que a gente fez? A gente atendeu esse paciente, era uma mulher, atendemos essa mulher, explicamos tudo o que estava acontecendo, avaliamos se existia a possibilidade de coronavírus, etc. E a nossa recomendação foi, olha, você precisa ser afastada do seu convívio social. Entretanto, eu acho que você pode continuar fazendo home office. É claro que você vai ter uma conversa com o seu chefe, o dia que você tiver um pouquinho mais, se der uma piorada, não estiver tão bem, né, você não trabalha tantas horas, descansa, mas o que você puder auxiliar na sua empresa é legal. Então, fiz todo um atendimento para ela, tá? Vi que ela não estava em situação de gravidade, mas assim, ela deveria ser afastada, porque se ela tivesse contato, né, com os funcionários daquela empresa era da empresa de telecomunicações, né? Então era um serviço essencial, ela não podia ter contato, tá? E aí o que aconteceu foi, olha, conversei com ela e o que foi legal nesse caso? Imediatamente eu pedi a ela, olha, me dá o telefone da sua empresa que eu quero ligar para o responsável lá, só para te explicar tudo, para explicar tudo isso. Porque quando eu, como médico, o que eu faço é recomendar. A decisão de seguir, obviamente, do paciente, e a empresa precisa estar ciente do que está acontecendo. Conversei com o chefe dela, expliquei a necessidade do afastamento, mais do que isso, orientei em relação aos demais funcionários que teve contato, né? Orientei com relação à possibilidade de se mudar, né? De se fazer algo no regime de home office. E aí o que aconteceu? A empresa seguiu aquelas recomendações e foi bem legal, eles me deram um feedback depois. Bom, o que eu estou querendo dizer? A telemedicina é uma maneira eficaz das empresas, tá? Das empresas, ela pode ser utilizada com essa finalidade, das empresas poderem acompanhar seus funcionários. Posso dizer para vocês com certeza, produtividade está relacionada com saúde, existe uma relação. Entendeu? E se a gente quer um funcionário mais produtivo e a gente pode cuidar desse funcionário ao longo do tempo, isso é bem melhor. Então, eu pude, naquele momento, olha, conversar com a empresa e com o paciente, sendo bem sincero, para evitar coisas, evitar litígios. Então, por exemplo, muita gente não sabe, a gente recomenda que a pessoa que trabalha, por exemplo, num escritório muito tempo sentada, ela levante, ela não pode ficar tanto tempo sentada numa posição que não é ergonômica muitas das vezes, ela precisa levantar, se espreguiçar, etc. Ela precisa dar uma descansada em relação àquela quantidade de trabalho que está fazendo para não ficar, né? Por que isso? Isso diminui o processo. Diminui o processo por DORT, né? Doença por esforço, antigamente a gente chamava de LER, né? Lesão por esforço repetitivo, agora a gente chama de DOR, diminui. Então, assim, uma empresa que está preocupada com a saúde do seu funcionário, ela contribui de duas formas. Uma para a saúde do próprio funcionário per si, mas ela também ganha com isso. Um funcionário mais produtivo, um funcionário que vai trabalhar mais feliz, melhora a produtividade. Aí você fala assim, Hélito, mas como é que eu posso implantar isso no nosso dia a dia? A gente tem um serviço, por exemplo, onde o paciente, estando com a gente, a empresa fazendo um contrato com a gente, o que a empresa vai ter à disposição? Um serviço contínuo de acompanhamento dos seus funcionários. Não porque o médico vai ficar fazendo fofoca para a empresa. Não, não é isso. Não é isso, até porque o prontuário do paciente continua sigiloso, né? A gente não tem esse objetivo. Mas a gente pode ajudar a empresa no suporte a tomar a decisão. Olha,
esse grupo de pacientes, se ficar doente, isola logo. Por que isola logo? Porque ele vai contaminar os outros, vai diminuir a produtividade da empresa. Olha, esse funcionário está trabalhando demais, vai ser um funcionário que daqui a pouco vai aparecer com uma dor na coluna, uma hérnia de disco, tá? Você está submetendo esse funcionário a uma carga excessiva e vai ser aquele funcionário que vai te dar trabalho, vai te dar processo e etc. Isso tudo pode ser acompanhado no serviço de telemedicina. Olha, esse funcionário precisa ser readaptado. E observa, aí você fala assim, mas como o serviço de telemedicina funciona? Porque e não precisa ser presencial? Precisa, é isso que precisa ser entendido. O serviço de telemedicina, ele é complementar ao serviço presencial. Um médico que atua à distância, ele tem 3 coisas a definir numa conduta de um paciente. Se ele pega esse paciente e consegue resolver esse paciente à distância, esse paciente está com uma infecção urinária, uma coisa menor, entendeu? Que consiga ser facilmente resolvida à distância. Algumas vezes a gente vai precisar de um exame físico, né? E esse exame físico eu preciso de uma consulta presencial. Mas note, a telemedicina está integrada, né? Ela trabalha integrada a um sistema presencial. E muitas vezes, o que acontece, às vezes a empresa perde um funcionário muito bom, por quê? Porque demorou para ter atendimento. Então, na telemedicina, o médico pode orientar, olha, vá para a emergência. Acabei de fazer isso, tem 2 dias, olha, vai para a emergência. Pode ser um AVC que a sua mãe pode estar tendo, acabei de dar essa orientação. Então, às vezes, o teu funcionário está com a gente consegue evitar. Então, fazer com que as empresas entendam que a telemedicina vai trazer ganho, vai melhorar a produtividade, é fundamental. Por quê? Porque é mais rápido. Olha, preciso que vejam um exame desse paciente aqui, se tem alguma coisa com gravidade desse meu paciente, se tem alguma coisa indicando gravidade. O médico, via telemedicina, pode orientar, avaliar como conduzir melhor ou não. O que a gente precisa estar integrado, né? Então, diminuir o gasto, muitas vezes, com plano de saúde, para toda hora ficar marcando consulta presencial. Não, muitas vezes a telemedicina contribui para reduzir esse tipo de coisa, além de te dar um acompanhamento mais de longo prazo daquele teu paciente, né? Então, note, a telemedicina ela tem um papel não só nesse período de coronavírus, tá? Ela veio para ficar. E as empresas que conseguirem integrar esse serviço, né, ao seu portfólio de atividades, né, isso vai, com certeza, posso garantir a vocês que vai melhorar a qualidade do teu funcionário, qualidade de vida do teu funcionário e, acima de tudo, produtividade. Um funcionário mais bem cuidado, com saúde, ele é mais produtivo, ele tende a ser mais produtivo. Tá? Pode até ser que não seja, mas a saúde, o bem-estar, né? Saúde, bem-estar, qualidade de vida, são condições que a gente percebe que são importantes para o desempenho de diversas funções. E, como eu disse anteriormente, minimizar litígios, tá? Muitas vezes conflitos são evitados porque a empresa entende que você tem um carinho com ela, está acompanhando, o paciente gosta disso. Só para vocês terem uma ideia, tá, do que eu estou falando. O nosso NPS, o que é o NPS? Né? Eu faço uma pergunta para os pacientes dizendo, olha, você recomendaria para um familiar, para alguém, etc. Ele responde, dá uma nota de 0 a 10, você recomenda o serviço. O pessoal falou assim, aí se depois, né, subtrai o número de promotores, que é quem te deu 9 ou 10, do percentual de detratores, quem te deu menos de 6. O nosso é de 93%. Tá? Então, assim, é um NPS muito alto, é um serviço que realmente funciona. As pessoas, esses dias nós recebemos uma informação de uma paciente dizendo, olha, nossa, eu nunca percebi, nunca imaginei que eu pudesse ser tão bem atendida numa consulta virtual, numa consulta à distância. Então, isso gera valor. Hoje, na área de saúde, nós estamos falando de geração de valor. Tá? Valor para o cliente, valor para o paciente, valor para a empresa. Tá? E essa é uma preocupação que se precisa ter, porque muitas vezes você está pagando o plano de saúde, a empresa, né, aquele plano empresarial, e não tem esse tipo de retorno. O retorno com telemedicina bem feita, tá, galera? Então, assim, Tô colocando desde já, porque também se você fizer aquela consulta de 2 minutos, te falei pelo telefone, oi, tudo bem? Não é isso. Tá? A telemedicina é um método.
tá? Ela exige alguns pré-requisitos, ela exige dedicação, ela exige experiência, tá? Então, nesse período de pandemia, eu já tenho mais de 100 pacientes atendidos nessa modalidade, e a gente tem, só para vocês terem uma ideia, desenvolvemos, né, em paralelo uma ferramenta com inteligência artificial para diagnóstico de coronavírus, né? Então, o paciente coloca os sintomas deles, e a ferramenta retorna qual é a probabilidade dele ter coronavírus. Desenvolvi isso com um grupo de pesquisadores da Universidade Federal Rural. Então, o que acontece quando você tem uma ferramenta, por exemplo, dessa integrada num serviço de telemedicina? Você pode promover um melhor cuidado. Então, você que é empresário, você que está recebendo esse tipo de informação que a gente está passando aqui, pense que nós estamos vivendo um novo mindset. Nós vamos precisar mudar a maneira como nós fazemos as coisas. Então, se no passado algumas coisas funcionavam de uma certa forma, a gente percebeu com essa pandemia que várias outras coisas precisam ser adaptadas, precisam ser modificadas. Existe, natural, uma certa resistência à mudança, mas a inovação é fundamental, tá? Fundamental para aquela empresa que deseja se manter, né, em pé de igualdade, concorrendo com as outras. Então, a gente entende que ferramentas como a telemedicina, eu vou dizer ferramenta, não vou nem usar esse termo, vou dizer um método, né? Que esse método, né, que se chama telemedicina, junto com as suas diversas ferramentas, pode aumentar a produtividade dos funcionários e, consequentemente, contribuir para o maior conforto das empresas, principalmente no ambiente, né, que nós vemos agora, né, um ambiente de bastante dificuldade, que é esse ambiente que a gente está vivendo. Então, queria convidar vocês fico à disposição para conversarmos e etc. Mas entendam, telemedicina hoje, para as empresas, para qualquer empresa, já é, mas será um diferencial. Cada vez mais você vai ouvir isso. Você vai querer ter um contato com o médico responsável para saber da saúde dos teus funcionários. Isso aumenta a produtividade, tá? Então, isso é importante. E não pensa que você vai saber os detalhes do prontuário, não é isso. Mas isso vai te ajudar a tomada de decisão, como nesses exemplos que eu acabei de passar para vocês. Fiquem atentos com relação a isso. É óbvio que é uma coisa muito nova, né? A telemedicina, da maneira que a gente está falando aqui, onde a gente está falando de não só da telemedicina per si, mas de lei geral de proteção de dados, de segurança de dados do paciente, de promover um melhor cuidado, de uso de ferramentas digitais como inteligência artificial. Tudo isso, né, compõe um arcabouço diferente do que a gente já vinha praticando. Mas eu tenho certeza que cada um dos senhores e senhoras que estão ouvindo, cada um dos nossos espectadores que estão aí conosco, vão perceber no seu dia a dia cada vez mais que essa ferramenta ou que esse método, para ser mais preciso, precisa estar integrado juntamente com as suas ferramentas, né? Integrado na dinâmica cotidiana das empresas. Tá? Um grande abraço para todos vocês, foi uma honra, estamos aí à disposição, agradeço, né, a professora Juliana, a consultora Juliana, pela oportunidade e pelo brilhantismo na condução desse projeto, que eu estou achando aqui maravilhoso. Um grande abraço para todos vocês.